Há quase um ano, Ronald acordava pela manhã, pegava a foto de uma bela mulher em traje de noite na mesa de cabeceira e a olhava por alguns minutos. Ele dizia então: linda, outro dia veio sem você. Wendy e eu sentimos tanto a sua falta. Ele não conseguia aceitar a ideia de que a sua amada Linda se tinha ido. Eles se conheceram quando ambos tinham 18 anos, após ingressarem no mesmo curso da faculdade de medicina. Se apaixonaram loucamente à primeira vista e nunca mais se separaram. Ambos vieram de origens humildes, e as mães de ambos os criaram sozinhas. Assim, no final do primeiro ano, eles se casaram discretamente, convidando apenas suas mães e colegas de classe como testemunhas. Ronald, percebendo as responsabilidades de ser marido e chefe de família, conseguiu um emprego de meio período como auxiliar de enfermagem. Durante o dia, ele estudava, e à noite, ele ia para o hospital central 3 vezes por semana. Ele fazia tudo o que era possível para garantir que sua Linda tivesse tudo o que precisava. A faculdade de medicina apoiava a jovem família e lhes concedeu um quarto separado no dormitório, que Linda rapidamente tornou confortável e acolhedor. Eles viviam em plena sintonia. Ronald não conseguia se lembrar de uma única briga que eles tiveram em todos esses anos. Em seu último ano de estudo, Linda disse a seu marido que ela estava grávida. Ronald, ao ouvir a notícia alegre, pegou sua esposa, beijou-a e começou a girá-la pela sala. Linda, rindo alegremente, disse então: o que você está fazendo? Me ponha no chão, seu atrevido. Você será papai em breve e precisa se preparar a sério. Linda teve uma gravidez tranquila e, mesmo nos últimos meses, ela conseguiu o seu diploma. Ronald conseguiu um emprego numa ambulância após a formatura, enquanto Linda, tendo dado à luz a filha deles, se dedicou a cuidar da casa e da criança. Ronald não se lembra exatamente quando a esposa dele começou a se sentir mal. Ela começou a sofrer de fortes dores de cabeça, mas quando ele implorava para ela ir à clínica, ela sempre o ignorava, dizendo que passaria. No entanto, quando a filha deles completou 1 ano, Ronald finalmente convenceu sua esposa a fazer um exame. O diagnóstico soou como uma sentença, e segundo os médicos, não era passível de recurso. O tempo estava perdido, tudo o que restava era esperar pelo infeliz desfecho. Ronald não podia acreditar no que ele ouviu então e agora, mesmo com a passagem do tempo, ele não conseguia se perdoar por não ter forçado sua esposa a ser examinada às primeiras queixas sobre a saúde dela. Embora, de acordo com os especialistas, nada pudesse ter sido feito. Ronald fez o seu melhor para cuidar de sua esposa. Ele mesmo fazia soros e injeções à noite, a cada respiração que ela dava, ele estava pronto para prestar qualquer ajuda. Com os seus conhecimentos médicos, ele entendia que todos os seus esforços eram em vão, mas o seu coração esperava que amor e carinho pudessem criar um milagre e que Linda vivesse. Mas, por mais que ele acreditasse, numa manhã, Linda, sua amada esposa, se foi. Ela morreu tranquilamente durante o sono, sem um único gemido ou suspiro. Ao acordar, Ronald quase imediatamente percebeu que algo terrível havia acontecido. Ele não se lembra por quanto tempo ele se sentou ao lado da cama de sua esposa, embalando-a de um lado para o outro, com um nó na garganta que o impedia de chorar. Tudo depois disso foi como um sonho, como se não tivesse acontecido com ele: o funeral, o velório, Wendy chorando, insistindo em ver a mãe e dizendo: eu quero a minha mamãe, eu quero a minha mamãe. Ela puxava o pai, chorando silenciosamente, sem perceber com a sua mente infantil que algo irreparável tinha acontecido, implorava: papai, onde está a mamãe? Vamos para a mamãe. Ronald não sabia como explicar a uma criança de 3 anos que a mãe dela se tinha ido e nunca mais estaria por perto. Então ele lhe contou algo sobre o céu, onde a mãe dela viveria agora. Wendy perguntou, perplexa, por que ela não nos levou com ela? Ela não disse que nos amava? Ronald, enxugando as lágrimas, explicou que sim, mas que a mãe dela estaria cuidando deles e protegendo deles lá de cima. O que mais ele poderia dizer a uma criança pequena? Os primeiros 6 meses após a morte de sua esposa pareceram um inferno. Sempre que podia, a mãe de Ronald vinha ajudar com a neta. Ele não via sua sogra desde o funeral. Quando ele ligou para ela uma vez, ela respondeu brevemente: estou bem,
só quero ficar sozinha. Mas um dia, ao chegar ao cemitério, ele não a reconheceu. A mulher, que parecia 10 anos mais velha, estava ajeitando as flores no túmulo com as mãos trêmulas. Tendo perdido sua única filha, ela tinha se transformado da mulher radiante de 51 anos para uma velha magra e de cabelos grisalhos da noite para o dia. Imerso na sua dor, Ronald nunca pensou que a sua sogra estava em muito mais sofrimento e poderia precisar de ajuda. Eles se sentaram no banco perto do túmulo por um longo tempo naquele dia, e Ronald persuadiu sua sogra Ellen: "Você não pode deixar isso te matar, o seu rosto mostra isso. Você está se colocando no caixão. Linda não voltará, e você tem uma neta que está crescendo." A mulher de repente olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas e, depois de olhá-lo silenciosamente por um par de minutos, perguntou calmamente: "Como ela está?" "Eu gostaria de visitar vocês nos fins de semana, se você não se importar." "Claro," Ronald respondeu imediatamente. "Claro, ela é a sua única neta, que ama você muito e está esperando por você no fim de semana." Ela realmente veio visitar. Ronald ficou surpreso com as mudanças que tinham ocorrido. O cabelo da mulher estava tingido de um lindo castanho, e em vez de um vestido preto desbotado e comprido, ela estava usando um taier cinza. Ronald estava em casa e, abrindo a porta, disse alegremente: "Boa tarde, Ellen. Você está ótima, essa cor de cabelo combina muito bem com você. A propósito, nós estávamos prestes a tomar café da manhã. Por favor, junte-se a nós." A mulher, entrando timidamente no apartamento, respondeu calmamente: "Muito obrigada, não vou demorar. Eu realmente queria ver vocês." Ao ouvir uma voz familiar do corredor, Wendy imediatamente correu e gritou alegremente: "A vovó chegou." "Onde você esteve?" "Eu senti sua falta, vovó. Eu chorei à noite, sonhei com a mamãe e o papai disse que ela tinha ido para longe." "Você não vai embora, vai?" A garotinha tagarelava incessantemente, e Ellen, abraçando-a e segurando as lágrimas, mal audivelmente respondeu: "Claro que não, querida. Eu estarei sempre aqui para você, e a sua mamãe olha para você de cima e se alegra. Você é tão linda e está crescendo tão rápido." Ronald se virou abruptamente e foi para a cozinha, ostensivamente para ligar a chaleira, embora na verdade ele a tivesse desligado pouco antes de sua sogra chegar. Ele simplesmente não conseguia mais ouvir a conversa delas, temendo cair em lágrimas. A partir daquele dia, Ellen começou a visitá-los com frequência e era muito prestativa, pernoitando com Wendy nos dias em que Ronald estava de plantão. Num desses dias, Ronald saiu para o seu turno, sabendo que Ellen tinha levado a neta para a casa dela. O dia foi mais ou menos calmo, mas perto da noite as chamadas começaram a chegar uma após a outra. Por exemplo, uma senhora idosa, com mais de 80 anos, ligou, alegando que estava morrendo, e sua pressão arterial e pulso estavam nas alturas. Depois, houve um homem com um quadro pré-infarto, que não podia ser levado por causa de uma briga entre adolescentes na entrada. Graças a Deus, tudo acabou bem, e eles conseguiram levá-lo para o hospital. Então, quando parecia que nada de novo aconteceria naquela noite, houve uma chamada do restaurante mais requintado da cidade. A noiva estava doente no casamento, e ninguém conseguia explicar o que havia acontecido. O motorista da ambulância sorriu ironicamente e, sentando-se ao volante, disse: "Bem, vamos lá ver onde as pessoas mais ricas da cidade vão." "Sim, nós vamos," disse o velho paramédico com raiva. "Alguém está sempre apanhando em casamentos. A noiva ou seus convidados também podem ficar doentes por excesso de álcool num dia tão importante, confie em mim. Eu já vi todos os tipos de recém-casados. Algumas vezes, nós mal conseguimos salvar os noivos felizes." Quando os paramédicos entraram no restaurante, o casamento estava a todo vapor. Havia música alegre e algumas piadas do mestre de cerimônias. Literalmente no primeiro segundo, um homem correu em direção a eles. A julgar pela flor, presa numa casa de botão especial na lapela do casaco dele, era o noivo. Ronald imediatamente não gostou dele. O rosto vermelho e suado do noivo e os olhos inquietos causaram uma antipatia incompreensível no paramédico.
O noivo pegou Ronald pelo braço e, afastando-o, disse calmamente: sinto muito, houve um mal-entendido. Minha noiva adoeceu em algum momento, aparentemente muito animada. Um dos convidados ligou para vocês. Durante a conversa, o homem tentou conduzir Ronald suavemente para a saída, o que não agradou ao paramédico. Era claro que o noivo não estava contando algo ou queria esconder algo. Deixe-nos examinar a noiva, afinal, Ronald sugeriu insistentemente. Ora, ela já está muito melhor, vocês provavelmente têm pacientes normais esperando por vocês. Eu entendo tudo e estou até pronto para pagar você por uma chamada falsa. Dizendo isso, ele tirou uma pilha pesada de notas do bolso e acrescentou: espero que seja o suficiente para você e seus colegas. Notando que Ronald não ia pegar o dinheiro, ele disse então: eu também posso embalar um pouco de comida para você, vinho, champanhe. Venha para casa, faça sua família feliz e beba a nossa saúde com sua esposa. Ao mencionar sua esposa, Ronald literalmente estremeceu com a aversão por este homem evasivo. Não estava claro para o paramédico porque este recém-casado estava de repente tão agitado e literalmente tentando colocar os médicos para fora. Ele claramente não queria que eles vissem sua noiva. Ronald estava muito desconfiado e decidiu se certificar de que a mulher estava bem. Acenando silenciosamente para o paramédico ao lado dele, ele foi para o local onde o casamento estava acontecendo. Os convidados pareciam estar celebrando há horas. Alguns deles estavam dançando no centro do salão, enquanto outros continuavam a levantar taça após taça. As mesas estavam repletas de abundância. Engolindo saliva, Ronald lembrou que eles nem sequer tiveram tempo de almoçar naquele dia. Ele bebeu apenas uma xícara de café e comeu um sanduíche. Finalmente, ele viu a noiva sentada na cabeceira da mesa, obviamente sem se sentir bem. A jovem estava recostada no encosto da cadeira e a cabeça dela estava apoiada nos braços cruzados. O véu tinha se movido e cobria o rosto dela. No entanto, quando Ronald se aproximou, ele puxou o rendado fino da cabeça dela para ver se ela estava consciente ou não. Ele quase imediatamente gritou. Ele não podia acreditar nos seus olhos. Por um momento, ele até pensou que era sua esposa linda. Se ele não tivesse estado no funeral, ele teria pensado que era ela. Depois de ficar parado por alguns segundos, ficou claro que, é claro, não era linda, mas a semelhança era impressionante. Após examinar a mulher, Ronald percebeu que ela tinha tido uma forte reação alérgica a algo na comida. O rosto e as mãos dela estavam cobertos de manchas vermelhas. Quando ele pediu para ela abrir a boca, a suspeita dele foi confirmada. A noiva estava literalmente em um estado semiconsciente. Qualquer atraso poderia levar ao inchaço da laringe, se não fosse tratada a tempo, até mesmo à morte. Notando que a noiva tinha aberto os olhos, Ronald perguntou: você tem alergia a algum alimento? O que você comeu hoje? Você provavelmente tem uma reação alérgica a alguma comida. Já aconteceu antes? Talvez a peixe, citrinos, nozes ou cogumelos. O que você comeu hoje? A garota respondeu em voz baixa: sim, eu sou alérgica a frutos do mar, mas Tony, meu marido, disse que avisou os chefes. A essa altura, a música já tinha sido desligada, e todos os convidados e chefes de cozinha observavam com entusiasmo. Ronald se virou e viu um grupo de pessoas de preto com uniformes brancos abotoados, entre as quais se destacava um homem alto e de cabelos grisalhos com um boné branco engomado. O paramédico acenou para ele e perguntou: você é o chefe? Diga-me, entre os pratos na mesa, há algum fruto do mar, seja como um todo, ou como um molho ou adição a outros pratos? O homem encolheu os ombros e disse, surpreso: claro, exatamente como foi encomendado. Qual é o problema? Frutos do mar estão em quase tudo, exceto no bolo e na sobremesa. Disseram-me que haveria muitos fãs de mexilhões, camarões e outras iguarias no salão. Apenas me pediram para moer tudo o mais fino possível, para deixar os convidados adivinharem onde e o que foi adicionado. Quem pediu para você fazer isso? Quase gritou Ronald, percebendo que dessa forma, a noiva poderia ser exposta a um número máximo de alérgenos.
O chefe avistou o noivo no salão e, acenando com a cabeça na direção dele, disse: ele me pediu isso. O recém-casado empalideceu, grandes gotas de suor apareceram na testa dele, mas ele rapidamente se recompôs e se indignou: que tolice! Eu disse para adicionar apenas a uma salada, que deveria ser colocada apenas nas mesas dos convidados, não na nossa, sim. Lembro-me exatamente do que eu disse sobre não adicionar frutos do mar. Por que você precisa de ouvidos, seu idiota? O noivo caminhou rapidamente até a sua noiva e beijou a mão pálida dela. Neste momento, Ronald mais uma vez se pegou pensando que sentia repulsa pelo tipo. Ele era claramente um bom ator, e por um momento Ronald estava até pronto para acreditar que o cozinheiro tinha entendido mal o pedido. Mas imediatamente, lembrando-se de como o noivo tentou escoltá-los para fora do restaurante, ele pensou que claramente não era por acaso, e ele estava de alguma forma envolvido no envenenamento de sua esposa. Ronald sugeriu hospitalizar a noiva, mas o recém-casado respondeu bruscamente: obrigado, nós faremos isso nós mesmos, por nossos próprios esforços. Você concorda comigo, meu amor? Você deu uma injeção nela, você vê, já está mais fácil. Nós cuidaremos disso a partir de agora. É necessário realizar uma lavagem estomacal e um ciclo de soros para remover completamente os alérgenos do corpo, e em casa você dificilmente conseguirá fazer isso, começou a explicar o paramédico. Ronald insistiu na hospitalização, dizendo que a ação dos medicamentos daria alívio temporário, e se você não limpar o corpo completamente das toxinas, pode piorar. O noivo resistiu por algum tempo, mas a persistência do paramédico e a persuasão dos convidados excitados fizeram o seu trabalho, e ele e sua noiva acabaram por consentir. No entanto, ele nem sequer concordou em ir com eles, dizendo: você percebe que alguém terá que encerrar nossa festa de casamento? Eu não posso deixar nossos convidados sozinhos. Ronald se perguntou como um suposto marido amoroso e carinhoso podia pensar nisso, quando sua esposa estava numa condição tão séria. Mas, por outro lado, ele ficou até contente que este tipo não iria com eles. Ele gostava cada vez menos do noivo evasivo a cada minuto. Encontrando-se sozinho na ambulância com a mulher, Ronald não pôde deixar de notar as feições dolorosamente familiares do rosto. Enquanto a paciente estava deitada com os olhos fechados, ele pensou que havia muitas semelhanças com Linda. A única diferença era que a garota parecia um pouco mais velha do que sua esposa. A injeção dada no restaurante aliviou a condição da paciente, e ela já podia falar. Preenchendo os documentos necessários para a hospitalização, Ronald descobriu que o nome dela era Michelle e ela era 2 anos e meio mais velha do que Linda. Michelle lhe disse que era dona de um grande negócio, herdado de seu pai, um empresário bem conhecido na cidade, que possuía uma empresa de carpintaria e uma cadeia de lojas de construção. Há alguns anos, ele morreu subitamente de um ataque cardíaco, e ela herdou tudo isso. E quanto à mãe? Perguntou Ronald, sua mãe ainda está viva? Não, respondeu Michelle tristemente, eu nunca a vi. Papai não gostava de falar sobre isso, e apenas minha babá, que me criou, disse uma vez que ela morreu muito jovem, supostamente de alguma doença. Ela não disse qual era. E isso é tudo o que eu sei. Então, eu sou a única em toda a família, Michelle terminou tristemente. Mas então sorriu e acrescentou, embora agora eu seja casada e tenha um marido. Tony é um homem excelente e ele me ama. Ronald não expressou suas suposições sobre este homem, decidindo verificar tudo completamente. Quando eles chegaram à clínica, o turno dele estava terminando, e sabendo que sua filha estava sob os cuidados da avó dela, ele decidiu ficar com Michelle por um tempo. Ela imediatamente foi submetida a todos os testes necessários e foi colocada numa enfermaria com um soro. Ronald decidiu esperar pelos resultados. Quando o médico assistente entrou na enfermaria, ele pediu a ele para sair para o corredor para conversar. Naquele momento, ele não queria confirmar suas suposições e incomodar a paciente, pois ela ainda estava fraca. Os testes indicaram que o nível do produto alergênico no sangue dela era tão alto que era um milagre como ela sobreviveu. Se a paciente tivesse consumido um pouco mais de comida com o produto causador de alergia, você não a teria trazido para cá e, provavelmente, já no restaurante,
você a teria declarado morta, resumiu o médico. Ronald não transmitiu o que ele tinha ouvido quando voltou para o quarto. Ele apenas sorriu e disse, bem, você vai viver, com certeza, e isso é o principal. Mas você só precisa ficar aqui por um par de dias para remover todas as toxinas do seu corpo. Eles vão lhe dar soros, vitaminas, e você sairá como nova. E eu virei visitar você sempre que possível, se você não se importar. Claro, ela sorriu e respondeu, claro que não, muito obrigada. Se não fosse por você, eu pensei que morreria ali mesmo no restaurante. Eu ainda não entendo o que aconteceu comigo. Tony disse que ele escolheu o menu dele e negociou com os chefes. Ronald encolheu os ombros e, já se aproximando da porta, disse, bem, então, aparentemente, nem tudo foi devidamente negociado. A propósito, por enquanto, se seu cônjuge levar a comida para você, abstenha-se de comê-la, pelo menos enquanto você estiver no hospital. Coma apenas a comida dietética do hospital. No seu caso, o mais importante agora é a dieta certa, ok? Ok, claro, e obrigada novamente. Ao sair do hospital, Ronald foi ver a sua sogra. Ele percebeu que Michelle se parecia com sua falecida esposa por uma razão. Apenas Ellen poderia revelar o segredo dessa semelhança. Ronald sabia que, após a morte da filha dela, ela muitas vezes se sentia mal e as lembranças de Linda eram muito dolorosas para ela. Geralmente, ele tentava não discutir o passado, mas agora era vital para ele. Ronald realmente queria resolver o enigma, então, quase da soleira, cumprimentando, ele perguntou a Ellen, diga-me, Linda por acaso tinha uma irmã? A mulher olhou para ele com medo e, sentando-se numa cadeira, respondeu de alguma forma incerta, o que você está dizendo, Ronald? De onde ela viria? Você sabe que Linda era minha única filha. Por favor, não voltemos a este tópico. Vamos tomar um chá. Ela ligou a chaleira, mas Ronald, vendo que algo tinha assustado a mulher, decidiu não recuar. Ontem, numa chamada, eu conheci uma garota muito parecida com Linda, ele disse, observando cuidadosamente a reação de sua sogra. Ela estava tensa, obviamente preocupada, como evidenciado pelas suas mãos que não estavam paradas. Ela estava alisando a toalha de mesa, depois começou a mexer nos doces numa jarra sobre a mesa. Ronald não tirou os olhos dela e começou a falar novamente. Nos primeiros minutos, eu até pensei que era minha Linda revivida, mas depois percebi que era uma mulher inteiramente diferente, apenas muito, muito semelhante, e, como se viu, alguns anos mais velha. A propósito, o nome dela é Michelle. Como isso é possível? Nesse momento, Ronald viu lágrimas escorrendo pelo rosto da mulher e, temendo pela saúde dela, ele rapidamente pegou algumas gotas sedativas do armário, que ele tinha dado a ela algumas vezes antes. Ela pegou o medicamento com uma mão trêmula. Ronald percebeu que era muito difícil para ela começar uma conversa, mas ele estava pronto para esperar o tempo que fosse necessário, apenas para descobrir a verdade. Por cerca de 5 minutos, ele sentou-se em silêncio, dobrando as mãos no colo, e então começou a falar calmamente. Uma vez, eu vim para esta cidade do campo. Meus pais morreram num acidente de carro quando eu não tinha nem 5 anos. Eu fui criada pela minha avó. Depois de terminar a escola, eu sonhava em ir para uma faculdade, mas a vida tomou um curso diferente naquele ano. Quando o último sino da escola tocou para mim, minha avó adoeceu gravemente e ficou cega. Claro, eu não podia deixá-la, então eu consegui um emprego numa fazenda e fiquei na aldeia, dizendo adeus ao meu sonho de ser professora. Por 2 anos inteiros, do amanhecer ao anoitecer, eu trabalhei no estábulo de vacas e depois a noite toda, eu estava de plantão ao lado da cama da minha avó. Na época, eu pensei que nunca terminaria assim. E então eu enterrei a minha única pessoa próxima e fiquei sozinha. Não havia mais nada para me prender na aldeia, então eu fui para a cidade. Parecia-me que a vida aqui era muito melhor e mais fácil, então eu decidi começar do zero. Quando minha vovó ainda estava viva, sabendo do meu sonho de partir, ela escreveu uma nota para um parente muito distante, com um pedido para me ajudar, se possível. Diretamente da estação de trem, eu fui para o endereço no verso da nota.
Eu não tinha certeza se esta pessoa ainda morava lá, mas eu tive sorte. Mary, a quem eu tive dificuldade em encontrar, imediatamente concordou em me ajudar e até me abrigou pela primeira vez. Naquele momento, ela vivia sozinha. O marido dela tinha morrido e os 2 filhos dela eram militares, servindo em diferentes partes do país. Mary trabalhava numa família abastada como empregada doméstica e, depois de alguns dias, ela arranjou um emprego para mim na casa de um empresário. A casa de campo era grande e bonita. Eu só tinha visto casas assim na TV antes, e a família consistia em apenas 3 pessoas, muito gentis e completamente simples na comunicação. O senhor e a senhora Griffin e a filhinha deles imediatamente se tornaram queridos para mim. Inicialmente, eles me acolheram como empregada doméstica, mas depois de um mês, observando de perto, eles me ofereceram para ser babá em tempo integral da filhinha deles. Eu concordei de bom grado, porque neste caso, eu não tinha que pensar em onde morar e pagar pelo aluguel. A filha dos donos era um anjo, não causava nenhum problema. O senhor e a senhora Griffin me tratavam muito bem, e eu tentei fazer tudo perfeitamente. Eles se tornaram como família para mim. A senhora Griffin me tratava não como uma empregada, mas como uma amiga. Nós muitas vezes, nas noites em que o senhor Griffin estava no trabalho, tomávamos chá e conversávamos sobre tudo. Numa dessas noites, a senhora Griffin, sorrindo enigmaticamente, disse: Ellen, eu fui ao médico hoje e descobri que estou grávida novamente. Eu quero fazer o meu marido feliz, ele tem desejado um filho há muito tempo. Fiquei contente com esta notícia e orei para que Deus lhes desse um menino. Ellen ficou em silêncio, como se estivesse lembrando daquela época. Ronald serviu um copo de água e entregou a ela, e ela olhou para ele com gratidão, bebeu um gole e continuou: o senhor Griffin então, é claro, ficou emocionado ao saber de tal notícia, cercou sua esposa com maior atenção e carinho. No entanto, depois de um tempo, sabendo do resultado do ultrassom, ele ficou um pouco chateado. O exame indicou que a família teria novamente uma menina. Mas então ele começou a acalmar sua esposa, dizendo que eles ainda poderiam ter um time de futebol inteiro. A senhora Griffin riu por um longo tempo e disse que com um marido assim, ela estava pronta para qualquer coisa. E no devido tempo, o senhor Griffin levou sua esposa para uma boa clínica, e nós começamos a esperar, preparando-nos para receber o bebê. No dia em que a senhora Griffin entrou em trabalho de parto, o senhor Griffin não conseguia encontrar um lugar, como se tivesse um pressentimento de algo. Ele andava de um lado para o outro, esperando a ligação. Ele tinha ligado para a enfermaria 3 vezes antes, a cada meia hora, e disseram a ele para não se preocupar. Eles disseram que ele receberia uma ligação assim que o parto terminasse. Eu tentei acalmá-lo o melhor que pude, eu disse que esta era a 2ª vez que eles passavam por isso, então tudo ficaria bem, mas era como se ele não me ouvisse. Eu sempre me lembrarei daquele telefonema. O senhor Griffin pegou o telefone e, depois de ouvir o interlocutor do outro lado, ele desabou no chão, continuando a segurar o telefone, e começou a uivar. Ele parou de falar e olhou para Ronald com os olhos cheios de lágrimas, e então continuou: você não pode imaginar que grito terrível saiu do peito dele. Eu então, sem adivinhar nada, uma coisa estava clara, algo terrível tinha acontecido. Eu lhe dei algo sedativo. Eu liguei para o hospital. Depois de explicar a situação, eu soube que a senhora Griffin não conseguia dar à luz por um longo tempo. Os médicos passaram várias horas tentando ajudá-la. No final, o bebê foi salvo e a senhora Griffin faleceu naquela hora. Você não pode imaginar o quanto a senhora e o senhor Griffin se amavam. A perda da esposa dele foi uma perda irreparável para o homem. Nos primeiros dias após a tragédia, eu até tive medo que ele enlouquecesse, mas graças a Deus não aconteceu. Gradualmente, ele voltou ao trabalho. Nós pegamos a recém-nascida da maternidade, mas o dono literalmente odiava esta criança.
Toda vez que ele a via em casa, ele cerrava os punhos e lágrimas vinham aos olhos dele. Às vezes ele chamava a garotinha de monstro que matou sua esposa ou dizia com raiva que preferia que a sua esposa tivesse sobrevivido do que a garotinha. E uma vez, algumas semanas após o funeral da esposa dele, ele disse que pretendia entregar a recém-nascida ao orfanato, porque ele não queria vê-la em sua casa. Eu chorei a noite seguinte inteira. Senti tanta pena da criança inocente. A garota era muito parecida com a senhora Griff. Aparentemente, isso lembrava o dono ainda mais do que tinha acontecido. Pensei em persuadi-lo novamente, mas percebendo que ele não mudaria de ideia, pedi para ele me dar a menina. Ronald nem sequer notou como ele pegou um copo de água da mesa, trazido por sua sogra, e deu alguns goles golosos. A boca dele estava seca de excitação. Ele não podia acreditar no que tinha ouvido. Mas ele não conseguia mais parar e continuou. Eu então implorei para que ele me desse a oportunidade de conhecer a maternidade. Eu até lhe disse que, depois da escola, ao me encontrar com um jovem, engravidei, mas tive um aborto espontâneo, como resultado do qual o médico disse que eu não podia dar à luz. O Sr. Griff estava tão zangado com a garotinha que ele não hesitou em dizer que o principal para ele era não ter esta garota em sua casa. Eu consegui rapidamente formalizar a tutela sobre Linda. Foi então que eu lhe dei aquele nome maravilhoso. Deixando a casa do empresário com uma criança nos braços, prometi ser a melhor mãe para ela e eu o fiz prometer que ele nunca mais pensaria em nós ou nos procuraria. Ele disse que ficaria feliz em fazer isso, e é assim que tem sido todos esses anos. Eu nunca mais vi ele ou a irmã mais velha de Linda. Eu criei Linda sozinha. Fiquei feliz quando vocês se casaram e deram à luz a minha neta, e então minha Linda se foi. Foi assim que ela me foi dada por Deus e tirada, em última análise, disse Ellen e as lágrimas escorreram pelo rosto dela. Ronald sentou-se, pensando no que tinha ouvido. Aconteceu que a noiva do casamento salva por ele era uma irmã mais velha de sua falecida esposa. Desde o primeiro momento em que ele a viu ali no restaurante, ele percebeu que isso não poderia ser uma mera coincidência. E agora isso tinha sido confirmado, as garotas eram irmãs que não sabiam da existência uma da outra. Deixando a casa de sua sogra, Ronald sentou-se no banco lá fora por um longo tempo e pensou na sua esposa. Ele lamentou que tudo isso tivesse se tornado conhecido após a morte de Linda. Ela, a coitada, nunca soube que sua irmã mais velha vivia na mesma cidade. Decidindo não demorar e contar tudo a Michelle, ele foi para o hospital na manhã seguinte. Por uma estranha coincidência, enquanto ele esperava pelo ônibus, o olhar dele foi atraído para um casal se beijando num carro preto estacionado. O rosto do homem parecia familiar a Ronald. Qual não foi a sua surpresa quando o noivo de ontem do restaurante saiu do carro? Ele não se parecia mais com o sujeito agitado e de olhos inquietos, cônjuge da mulher envenenada. Ele era um homem de temperamento doce, apressando-se em abrir a porta na frente de uma mulher amada. Uma jovem loira de pernas longas, que em nada se parecia com Michelle, saltou para a calçada. Os pombinhos estavam se beijando sem se envergonhar de ninguém e conversando alegremente sobre algo. A garota estava literalmente pendurada no pescoço dele. Ronald ficou abalado até o fundo. Que canalha este Tony tinha se revelado. Mal o casamento causou alvoroço, e ele conseguiu colocar sua esposa rica no hospital e começou a esbanjar dinheiro com jovens beldades. Agora Ronald quase não tinha dúvidas de que este patife tinha se casado por interesse e, tendo envenenado sua esposa, esperava apoderar-se de toda a fortuna dela. Depois de observar o casal apaixonado na porta do restaurante caro, onde eles tinham entrado, Ronald dirigiu-se ao hospital para visitar Michelle. Ele não tinha decidido se contaria a ela sobre o que ele tinha visto, mas ele definitivamente contaria a ela sobre a sua irmã e a vida dela. Quando ele abriu a porta da enfermaria dela, ele ficou surpreso ao encontrar uma velha dormindo no lugar de Michelle. Ronald fechou a porta silenciosamente e foi para a sala do médico residente. O médico assistente estava sentado à mesa e escrevia algo. Ao reconhecer Ronald, ele o cumprimentou e disse: "Desculpe, eu não consegui impedir sua paciente." Ela começou a se sentir melhor e insistiu em ter alta.
Ela tentou ligar para o marido dela por um longo tempo, mas sem sucesso. Ela pegou um táxi e foi embora. Doutor, por favor, me dê o endereço dela, implorou Ronald. Vendo a perplexidade do seu colega, ele tentou explicar o mais rápido possível: ele tem um caso com outra garota. Tenho certeza de que tudo o que aconteceu no casamento não foi uma coincidência. Tenho medo que ele tente se livrar dela novamente. Por favor, me dê o endereço dela. Após um breve momento de reflexão, o médico escreveu o endereço num pedaço de papel e entregou a Ronald com as palavras: apenas como um colega para um colega, e por favor, não faça nada de tolo lá, e se você fizer, me ligue. Meu número de telefone está abaixo do endereço. Agradecendo ao médico, Ronald rapidamente deixou o hospital, e só então percebeu que a casa de Michelle ficava no lado oposto da cidade. Pegando um táxi, ele temia que o marido dela tivesse tempo de machucá-la antes que ele chegasse. Logo, ele chegou ao bairro certo e, agradecendo ao taxista, saiu do carro. Ao se aproximar de uma cerca alta com um portão de aço pesado, o homem pegou na maçaneta trabalhada e percebeu que o portão não estava fechado. Ouvindo algum barulho e sussurro no quintal, ele viu uma abertura decente entre os elos da cerca e, aninhando-se nela, ele não podia acreditar nos seus olhos. Tony e a sua amante estavam diligentemente tentando empurrar algo volumoso, embrulhado por todos os lados com coberturas ou lençóis, para o porta-malas. Ronald teve medo até de pensar no pior, mas decidiu não fazer nada ele mesmo e chamar a polícia. Quando Ronald tinha se afastado a uma distância decente da casa de campo, ele tentou pedir ajuda. No entanto, a conexão estava frágil, e Ronald levou cerca de 5 minutos para finalmente conseguir se conectar. Para sua surpresa, a polícia chegou rapidamente. O marido de Michelle e a sua amante ficaram surpresos com a chegada repentina da polícia. Eles observaram em silêncio enquanto o carro era revistado e a casa era examinada minuciosamente, mas o suposto cadáver não foi encontrado em lugar nenhum. Aconteceu que eles tinham carregado o carro com itens de considerável valor, incluindo algumas pinturas, estatuetas preciosas e joias. Quem lhe deu o direito de dispor da propriedade de sua esposa enquanto ela está no hospital? Você é como um rato, levando tudo o que pode, e isso, a propósito, obviamente não pertence a você. Onde está Michelle? E com que base você gere a casa dela sem o conhecimento dela? O infeliz marido, como se estivesse se lembrando, endireitou os ombros e sorriu. Com toda a sua arte, ele respondeu imediatamente: o que é todo esse pânico? Eu sou o marido legal de Michelle, e ela me pediu para tirar essas coisas. Ele olhou para sua namorada confusa e disse alegremente: e ela me pediu para levá-los para ela. Ele acenou na direção da garota: esta é uma parente distante de Michelle. Ela acabou de comprar um apartamento. Michelle, por bondade, decidiu dar tudo isso a ela. Ronald ficou mais uma vez surpreso com a facilidade com que este personagem escorregadio conseguia sair de qualquer situação, até mesmo a mais ridícula. Desta vez também, os policiais não viram nada ilegal nas ações dele, verificaram os documentos dele e foram embora. Ronald sentiu que algo estava errado. Enquanto ele estava chegando aqui e lidando com os aplicadores da lei, Michelle poderia ter vindo para cá 100 vezes. O médico assistente ouviu que ela tinha chamado um táxi para este mesmo endereço. Não podia haver dúvida, Michelle estava aqui, e aqueles patifes tinham feito algo a ela. Mas a questão de onde eles a estavam escondendo permaneceu obscura para ele. Uma coisa era certa, eles não poderiam tê-la levado para longe durante este tempo, e Ronald decidiu ver o que eles fariam a seguir. E ele não teve que esperar muito. Meia hora depois, Tony saiu para a varanda com uma roupa de pescador impensável. A namorada dele apareceu atrás dele de roupão. A garota não ia a lugar nenhum e estava provavelmente apenas se despedindo dele. Ronald ficou feliz por ter encontrado mais cedo um lugar de onde a entrada para a casa era claramente visível, e era até possível distinguir o que eles estavam falando. Querido, a garota disse com ressentimento, quando isso vai acabar? Você prometeu que se casaria e depois se livraria dela imediatamente. Tony beijou a loira e respondeu carinhosamente: seja paciente um pouco mais, gatinha.
Já que o casamento não deu certo, nós usaremos o plano B. Você pensa que eu gosto de caminhar para a aldeia maldita e atrasada? Não há estradas em tudo. Leva meia hora para chegar lá através da lama e do pântano. Pelo menos ninguém vai pensar em procurar por ela lá. Em um par de dias, eu apresentarei um relatório de pessoa desaparecida sobre ela, dizendo que ela deixou a clínica voluntariamente sem ser tratada e que algo aconteceu com a cabeça dela e que ela não voltou para casa. A polícia não precisa de tais complicações à toa. Eles fecharão o caso rapidamente e, se necessário, nós daremos dinheiro a eles. Os amantes se beijaram apaixonadamente e estavam obviamente satisfeitos consigo mesmos. Tony acrescentou: agora eu vou apenas verificar se não há chance de ela escapar. Nós vamos amarrá-la bem apertada e ir para a cidade. A garota disse com a voz de uma criança ofendida: querido, você não pode acelerar o triste fim dela? Eu realmente gosto desta casa. O homem de repente a interrompeu, dizendo: você enlouqueceu? No que você está me empurrando? Não, eu tentei uma vez, não funcionou. Deixe as coisas seguirem como estão, e você entra na casa e espere. Tony caminhou em direção ao portão, e Ronald, com medo de ser notado, rapidamente se afastou, escondendo-se atrás dos arbustos próximos. As plantas espinhosas arranhavam as mãos e o rosto dele dolorosamente, mas ele suportou em silêncio. Assim que o vilão dobrou a esquina, escondendo-se cuidadosamente atrás das árvores, Ronald o seguiu. Ele ficou contente que já estava anoitecendo e ele, vestindo um agasalho preto, estava menos visível. Eles deixaram o bairro, e o cônjuge infiel virou-se para a floresta densa. Quando criança, Ronald costumava fazer caminhadas, e ele e seus amigos sempre deixavam algumas marcas na trilha para que fosse fácil sair em caso de se perderem. E agora ele rasgou a sua camiseta na entrada da floresta e amarrou os pedaços em lugares visíveis nas árvores para encontrar o caminho de volta. Os sapatos de Ronald claramente não foram projetados para caminhar pela floresta pantanosa, e depois de cerca de 10 minutos, ele percebeu porque o morador à frente dele estava usando botas de pesca. As pernas de Ronald estavam molhadas e enlameadas, cobertas de lodo de pântano acima dos seus joelhos. Os tênis eram insuportáveis. Ele estava pensando em tirá-los, mas em algum momento, pisando na escuridão num galho saliente, ele quase gritou de dor e imediatamente mudou de ideia. Na escuridão, ele tentou pisar em silêncio e ficou contente que Tony, que estava andando 20 metros à frente, estava iluminando o caminho dele com uma lanterna, cujo brilho era um farol para o paramédico. Ronald não sabia por quanto tempo eles andaram, mas certamente não foi menos de meia hora. Eventualmente, eles chegaram a uma aldeia na floresta. 5 casas quase em ruínas estavam entre as árvores. Era claro que ninguém poderia viver lá. Uma não tinha telhado, e a outra tinha janelas quebradas espalhadas pelo chão. Na luz da noite, tudo parecia sombrio. Ronald pensou que as pessoas não viviam nestes lugares há muitos anos. Como se sentisse algo, Tony parou e olhou em volta, acendendo sua lanterna. Mais um segundo, e o feixe teria iluminado Ronald, que não teve tempo de se esconder, mas alguém de cima decidiu ajudá-lo. A lanterna, piscando bruscamente, apagou. Que confusão, a estrada não está visível e agora esta desgraça, Tony praguejou com raiva. Foi ouvido como ele cuspiu e começou a vasculhar sua mochila. Em um minuto, ele tirou outra lanterna e a ligou. Então ele se dirigiu para a cabana mais pequena, encolhida pelo tempo. A porta da cabana estava pendurada literalmente numa dobradiça. Uma janela era um buraco negro, e a outra estava coberta com papelão cinza. Ronald começou a procurar uma oportunidade para ver o que estava acontecendo lá dentro, e desta vez ele teve sorte novamente. Na janela entreaberta, um canto permaneceu descoberto, e ele se aninhou contra ele. O que ele viu o chocou. Michelle estava sentada no chão sujo, encostada na parede, tentando dizer algo a Tony, mas a mordaça que cobria firmemente a boca dela dificultava o entendimento. O marido desonesto dela, puxando uma corda da sua mochila, começou a falar com ódio. Por que você está fazendo barulho? Estou farto de você.
Você realmente pensou que eu poderia amar uma ratinha cinzenta como você? Toda a minha vida eu amei garotas brilhantes, loucas, não as tolas que leem muito. Se não fosse pela condição do seu pai, eu nem teria olhado para você. Michelle tentou se contorcer fracamente com as mãos amarradas e manteve suas tentativas de dizer algo, mas tudo foi em vão. Não se mova, nada vai te salvar. Agora, calmamente, sem incomodar ninguém, você morrerá aqui, e eu, um viúvo de luto, herdarei todo o seu dinheiro legalmente. Mas alegre-se, você dormirá para sempre no colo da natureza, em meio ao canto dos pássaros, alheia aos predadores, a menos que, é claro, eles a encontrem antes que você morra. Ronald não sabia o que ele deveria fazer. Por um lado, ele queria rasgar este patife aqui e agora. Por outro lado, ele percebeu que nunca faria isso, mas ele definitivamente precisava punir o vilão. Ronald começou a pensar sobre o que fazer. Era necessário pegar Tony em flagrante, caso contrário ele poderia caluniar ele e Michelle. Ronald percebeu que Tony não ia matar Michelle aqui e agora, o que significava que ele tinha algum tempo para chamar a polícia novamente. Afastando-se da cabana, Ronald ligou para eles novamente. Quando eles ouviram que era um paramédico excessivamente suspeito, que os tinha chamado mais cedo hoje, a polícia não queria levá-lo a sério. Mas Ronald não desistiu. Ele lhes contou sobre a aldeia abandonada e que ele tinha visto uma mulher amarrada no chão, e ele também ameaçou uma auditoria do promotor se eles não reagissem. Só então o policial concordou em vir. Ronald literalmente correu atrás do policial, encontrando o caminho certo pelas suas marcas. Quando ele saiu do matagal, eles já estavam esperando por ele. Ronald acenou para eles e os levou para as casas abandonadas, contando-lhes tudo o que ele tinha visto. Já na aproximação do local do crime, eles encontraram um Tony surpreso. Ele estava chocado e não sabia o que fazer. Quando a polícia anunciou que estava ali por causa da informação sobre o sequestro, Tony riu histericamente, aparentemente ligando o ator novamente. Que sequestro? Do que vocês estão falando? Ele começou com uma voz trêmula. Eu estava apenas indo para a floresta para relaxar. Isso é proibido agora? Ronald olhou para ele com ódio e sibilou, relaxando à noite na floresta. Espero que você não tenha dado à sua esposa outra dose cavalar de veneno. Ronald cerrou os punhos, tentando se conter para não bater neste patife. Tony sentiu o poder do ódio dele e decidiu manter silêncio, não dizendo mais nada. Assim, em completo silêncio, acompanhados por policiais, eles chegaram à casa onde Michelle estava escondida. A mulher parecia muito pálida, mesmo na luz da noite, e Ronald temeu por ela. Quando as mãos e os pés da cativa foram desamarrados e a mordaça foi removida, ela olhou para Ronald com lágrimas nos olhos e sussurrou com uma voz mal audível, muito obrigada, você me salvou novamente. Obrigada. De nada, acontece que você não é uma estranha para mim, no sentido mais verdadeiro da palavra, mas nós falaremos sobre isso mais tarde. Atualmente, você precisa ser levada para a clínica imediatamente, Ronald respondeu, ajudando-a a se levantar. No entanto, ao cambalear, Michelle quase caiu. Olhando em volta, ele se virou para o policial e perguntou, pessoal, vocês poderiam me ajudar a carregar? Eu vou tentar construir algo como uma maca. Eles concordaram, e Ronald rapidamente fez algo como uma maca com paus e alguns trapos velhos. Um dos policiais algemou as mãos de Tony, ignorando a indignação dele, e ordenou que ele fosse na frente. Ronald e o segundo policial pegaram a maca, na qual Michelle estava sentada, e andaram, orientando-se pela lanterna daqueles à frente deles. Surpreendentemente, eles chegaram à entrada do bairro rapidamente, onde ambulâncias e carros de polícia já estavam esperando por eles. Tony estava tentando provar a sua inocência ao policial, mas eles disseram algo estrito para ele, e ele se calou bruscamente e subiu na porta aberta de um veículo especial com barras. Um dos policiais que ajudou a carregar Michelle se aproximou da ambulância, na qual a pobre cativa já estava deitada. Ele estendeu a mão para Ronald, que estava sentado ao lado da pobre mulher, e disse, eu peço desculpas pelo fato de nós não termos acreditado em você na primeira chegada, e obrigada por não ter parado, apesar de tudo.
E dirigindo-se a Michelle, ele acrescentou: você tem sorte de ter um salvador, e você não pode se preocupar com seu marido patife. Ele e a namorada dele serão punidos com todo o rigor da lei. Eu acho que nos próximos anos, eles não poderão ver o céu livre. O policial saiu, e Michelle olhou agradecida para Ronald e falou um pouco audivelmente: você já teve o suficiente de mim. Talvez você não vá para o hospital. Sua esposa provavelmente está esperando por você. Ouvindo a menção de Linda, ele engoliu um nó e, após um pequeno silêncio, respondeu: eu não tenho esposa. Já faz vários anos que ela morreu. Colocando a palma dele na mão da garota, ele sorriu tristemente e continuou: agora eu certamente não vou deixar você ter alta cedo, e eu vou tentar cuidar disso. Michelle sorriu e, exausta, fechou os olhos. No hospital, ela foi colocada sob o controle do médico, e Ronald finalmente foi para casa. Ele chegou quando era quase 2 da manhã e tinha que estar de plantão às 6 da manhã. Ao olhar para o quarto da sua filha, ele viu a avó e a neta dormindo juntas. Naquele momento, ele se sentiu grato por sua mãe viver por perto e poder ajudá-lo quando necessário. Depois de um par de horas de sono rápido, ele se levantou, preparou uma xícara de café e começou a se arrumar para o trabalho. Uma mãe sonolenta saiu do berçário e sussurrou: filho, onde você esteve? O que aconteceu? Você está bem? Ronald abraçou sua mãe e disse: obrigado por estar ao meu lado. Desculpe, eu tive um dia de monstro ontem e acabei ficando fora até tarde, mas está tudo bem agora. Obrigado. Sua mãe sorriu e lhe deu um beijo antes de ir para o quarto da sua neta. Naquele momento, Ronald invejou as duas, pois elas podiam ter dormido por mais 1h30. Sem sequer tomar café da manhã, ele foi para o trabalho. Nas primeiras horas, sua mente estava em Michelle. Ele queria ir para a clínica onde ela estava deitada, mas o trabalho era muito intensivo. Durante o seu intervalo de almoço, ele ligou para a clínica para saber como Michelle estava se sentindo. Ela se sentia muito melhor, e a enfermeira de plantão até disse que ela tinha gostado do café da manhã. Após o seu turno, ele parou na creche para pegar a sua filha e imediatamente correu para o hospital. No caminho, ele explicou a Wendy que eles iriam visitar a tia dela, que estava muito doente. Sua filha, em estado de choque, perguntou: doente como a mãe? A tia também vai para o céu? A pergunta foi como uma facada no coração para Ronald. Ele parou imediatamente e pegou a sua filha nos braços para explicar: não, querida, a tia vai ficar bem e nós vamos ajudá-la a fazer isso. Nós precisamos visitá-la, trazer-lhe algumas guloseimas, e ela definitivamente se recuperará. A filha olhou para ele astutamente e perguntou: vamos comprar o bolo favorito dela e ela vai melhorar imediatamente, você vai ver. Ronald riu. Depois de comprar flores e um bolo, eles chegaram à enfermaria. Quando Ronald abriu a porta, o médico estava ao lado da cama de Michelle e a repreendia. Ouvindo o som da porta se abrindo, ele se virou e disse indignado: Ronald, só você pode pará-la. Ela voltou para cá novamente ontem e agora ela só se preocupa com seus negócios e não se importa com a sua saúde. Como se desse lugar ao visitante, o médico se dirigiu para a porta, dizendo ameaçadoramente: fale com esta garota teimosa. Vendo Wendy olhar para ele com medo, o médico corrigiu seus óculos e acrescentou: e traga esta simpática senhorita para mim. Eu por acaso tenho uma torta pequena, mas deliciosa. Piscando para a garota, ele deixou a enfermaria. Nesse momento, Wendy olhou para Michelle pela primeira vez. Os lábios da garotinha tremeram. Ela apertou a mão do pai e perguntou fracamente: papai, é a mamãe de volta? Mamãe, mamãe. Ela correu para Michelle, que estava sentada na cama em perplexidade, e, pressionando-se contra o peito de Michelle, começou a soluçar. Ela chorou e, através dos soluços, continuava dizendo: mamãe, não nos deixe mais. Eu me sinto péssima sem você. Michelle, em choque, acariciou automaticamente a cabeça da garota, olhando para Ronald com um olhar interrogativo. Ela viu que ele também estava em choque, mas deu-lhe alguns sinais. Nesse momento, a enfermeira que entrou,
percebendo que era necessário acalmar a criança, conseguiu distraí-la e, conversando sobre algo num sussurro, atirou do quarto. Assim que eles ficaram sozinhos, Ronald contou a Michelle sobre sua irmã, a morte da mãe dela e a decisão do pai dela de se livrar de Linda. Então eles se sentaram e choraram, enquanto Ronald conversava com ela sobre como ele tinha conhecido a irmã dela, como eles se amavam e como ela tinha sofrido antes de sua morte. Vários anos se passaram. Michelle se tornou uma parte integrante da vida de Ronald e da pequena Wendy. O homem que amava sua esposa falecida se apaixonou pela irmã dela, e Michelle respondeu com reciprocidade. Mas, não tendo uma excelente experiência de casamento, por algum tempo ela se recusou a se casar, embora Ronald a tenha pedido em casamento várias vezes. Bem, é possível viver independentemente dos carimbos no passaporte, ela costumava dizer a Ronald. Mas quando ela o informou que estava esperando um filho dele, ele declarou categoricamente: e daí? Um filho nascerá sem pai? Ou talvez você não goste do fato de que seu marido será um simples paramédico? Ele começou a pressionar Michelle com severidade brincalhona, e ela acenou as mãos e riu. Eu concordo, a mulher feliz disse, abraçando seu amado. Um ano depois, numa comunidade de casas de campo fora da cidade, enquanto os pais estavam no trabalho, duas avós felizes cuidavam de dois gêmeos, e Wendy ajudava alegremente como uma irmã mais velha carinhosa, de vez em quando limpando os narizes dos meninos.